Boa noite. Meus amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Essa noite o tema é: fui chamado e me levanto para ser escolhido. Porque a palavra de Deus diz assim: muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque se você foi chamado e você não se posicionar, você não se levantar, certamente você não será escolhido. Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar para que sejamos escolhidos. E eu tenho certeza que você vai querer ser escolhido nos tempos que nós estamos vivendo, porque o Senhor está fazendo grandes coisas nos nossos dias, amém? E eu quero ler com você Salmos 24, e o Senhor nos ensina assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Senhor da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Aleluia! Então o Senhor está falando para nós nesses nossos dias: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternas. Quem são as portas? Quem são os portais? É eu e é você. E o Senhor está falando: se levante, se posicione, para que entre o Rei da Glória. Amém? E antes de eu continuar, eu quero pedir para você tomar a sua atenção num vídeo que eu quero te mostrar. Gente, quanta riqueza, não é? Chegamos aqui na pastora Ângela Valadão. Ela é minha tia e eu amo quando as pessoas falam que a gente se parece. Eu amo porque eu te admiro muito, tia. Conte para nós, tia, como Deus colocou também no seu coração do seu esposo, do tio Paulo, o pastor Paulo Sintra, esse mover de oração. Ana, antes eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil, algo que seria muito interessante nós entendermos o porquê Deus tem esse carinho com o Brasil. Por que nós chamamos Brasil? Brasil era escrito com Z e não com S. Em todas as nações, quando se manda uma correspondência para o Brasil, Brasil é com Z, não com S. E foi quando eu era criança que teve a mudança da ortografia, parece que um plano do inimigo para tirar o entendimento do que é o Brasil. Brasil, olha, nós fomos descobertos, a nossa história, vou 3 minutinhos contar. Você só fala virtude, pode tomar o tempo que você quiser. Como foi o descobrimento do Brasil? O rei de Portugal, chamado Dom Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Enviou para cá para descobrir o Brasil, entre aspas. Na verdade, ele mandou 13, mas vieram 12 caravelas, comandadas por um homem chamado Pedro. Emanuel manda Pedro com 12. Chegam ao Brasil. Glória a Deus! Tem mais, tem muito mais. Aleluia! Eles chegam ao Brasil no dia da Páscoa. Colocaram o nome de Monte Pascoal no primeiro monte que enxergaram. Páscoa é o começo de tudo, é o começo da nossa fé. Jesus morreu na Páscoa. Páscoa amanhã. E eles não trouxeram, Frei Henrique de Coimbra não trouxe nenhuma imagem de escultura nestas caravelas. Ele trouxe apenas uma cruz, só a cruz. Essa cruz está lá em Porto Seguro, lá em Coroa Vermelha. E diante dessa cruz rezou a primeira missa
E o Frei Henrique de Coimbra, assim como Pero Vaz de Caminha, escreve uma carta para o rei de Portugal. E na carta dele, você pode pesquisar, ele diz assim: nós somos responsáveis por evangelizar o povo desta terra. Esta foi a carta do Frei Henrique de Coimbra. O primeiro nome que deram ao Brasil foi Ilha de Santa Cruz. Então, nós temos esse nome, a mensagem da cruz está na nossa história. Quando viram que não era uma ilha, mudou-se o nome para Terra de Vera Cruz, ou Terra da Cruz Verdadeira. Essa é a nossa mensagem. O Brasil tem a mensagem de pregar a verdadeira cruz. É a nossa história. E Brasil? Como veio esse nome Brasil? Conversando com os judeus messiânicos, a história do Brasil é muito diferente do prisma judaico do que a história que nós temos registrada pela Igreja Católica. Na nossa história, nós aprendemos que as pessoas que vieram com Pedro Álvares Cabral eram degradados, eram prisioneiros, era gente de moral baixa, mas nós não vemos isso assim na nossa história. Pelos judeus, tanto Cristóvão Colombo, quanto era judeu, quanto várias pessoas que vieram eram judeus fugindo da Inquisição na Europa. E um judeu chamado Barzilai. Barzilai, os judeus, eles têm uma visão do comércio. Barzilai viu logo aquela madeira chamada pau de ferro, uma madeira que era muito boa para construção, para navio, e dava uma tinta vermelha, e ele então começou a fazer o comércio desse pau de ferro. Tanto que foi tão exportado para a Europa, que no Palácio de Versalhes, em Portugal, há móveis, caibros, e com a plaquetinha, pau de ferro importado do Brasil. Está lá, vocês podem ver. E ele fez esse comércio, só que aqui no Brasil a gente fala assim, o bar da Maria, a loja do João, do Joaquim, então nós vamos comprar pau do Barzilai, pau Barzilai, pau Barzilai, pau Brasil. Nosso nome Brasil vem de Barzilai. Hoje, se você vai em Israel, você vai com a Ana lá em Israel, quando você passa na imigração, e eles te perguntam de onde você vem. Você diz do Brasil, eu sou brasileiro. Em hebraico, brasileiro é Barzilai. Eu sou Barzilai. Você é Barzilai. Nós somos Barzilai. E quem foi Barzilai? Você abre a Bíblia. Barzilai foi amigo de Davi. Quando Davi fugia de seu filho Absalão, Davi foi para o deserto. Davi estava descalço, a cabeça coberta, humilhado. E Barzilai, junto com outros amigos de Davi, levaram bacias, camas, comida, queijo, era mineiro, né? Queijo, passas, levaram para Davi. Então, Barzilai é amigo de Davi, é amigo de Israel. O Brasil é amigo de Israel. O Brasil é um país que tem uma missão. O Brasil tem uma missão: socorrer as nações que estão no deserto, os reis que estão no deserto. E esta foi a nossa missão, esta é a nossa história. As pessoas que formam o nosso povo vieram fugindo da guerra, vieram fugindo da Inquisição, vieram fugindo, estavam em deserto. Pastora Ângela, você sabe inclusive que aqui em Belo Horizonte, a comunidade judaico-messiânica construiu o Museu da Inquisição. São os judeus que creem em Jesus e eles construíram esse museu. Isso aproximou muito a comunidade messiânica com toda a comunidade judaica, né? Eles já foram até homenageados. O rabino Marcelo Guimarães, não é? Que nós conhecemos, também já foi pastor aqui em nossa igreja. E quem quiser, em um dos intervalos, visitar o Museu da Inquisição, fica aqui no bairro da Pampulha. Coloca aí no Google, na internet, no bairro Ouro Preto, na Pampulha, para você visitar. E você vai ver ali, é um museu com história, os instrumentos da tortura, da Inquisição, fotos, documentos, roupas, registros mesmo históricos que comprovam que grande parte da colonização do nosso país
de judeus que foram perseguidos na Península Ibérica. Isso tudo para comprovar. Nós temos na nossa história social costumes totalmente judaicos. Nós aprendemos a levantar de manhã e dizer: benção pai, a benção mãe, e eles respondiam: Deus te abençoe. Isso é um costume judaico. Isso não veio da Igreja Católica, veio dos judeus. Mas olha que lindo o nosso nome, Brasil. Se você escrever Brasil em hebraico, você não escreve as vogais, só as consoantes. Então, Brasil com Z, Brasil seria escrito em hebraico assim: B, R, Z, uma pequena letrinha do hebraico Iod, que é o I, Iod e o L. B-R-Z, Iod, L. Brasil em hebraico. Iod é a primeira letra da palavra Israel. Israel está no nosso nome, Brasil. E as 4 letras, elas são um acróstico com o nome das 4 matriarcas de Israel, as 4 esposas de Jacó de Israel. B, Bila, R, Raquel, Z, Zilpa, L, Lia. Que coisa linda! Somos Barzilai. Somos parte das 12 tribos, não é? Certamente somos parte das 12 tribos na formação do nosso povo. Então, o Brasil tem uma missão. A gente está vendo hoje a nossa política querendo afastar de Israel, querendo estar de outro lado, mas nós temos de orar, porque esse é o nosso chamado, e a bênção para o Brasil está em abençoar Israel e as nações que estão no deserto. Sem deixar passar essa oportunidade da gente lembrar de Oswaldo Aranha, que foi totalmente estratégico na sessão da ONU em 1948 para a formação do Estado de Israel. Ele foi um articulista muito estratégico para trazer votos para que o Estado de Israel fosse formado. E ele era brasileiro. Glória a Deus. Ele foi o líder da sessão da ONU que definiu a formação do Estado de Israel depois do Holocausto. Tia, temos tanto para falar, né? Obrigado, Senhor. Meus amados, eu fiz questão, esse vídeo já é um tanto antigo, né? Hoje, o nosso governo, ele é amigo de Israel, nosso Brasil é amigo de Israel, tem uma aliança com Israel. E então, realmente, a palavra de Deus, ela diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma palavra que nós podemos trazer para nós, sim, mas também é uma palavra sobre a nação de Israel. E hoje o Brasil está abençoando Israel, tem uma aliança com essa nação. Você pode dizer assim: mas eles não reconheceram Jesus, mas mesmo assim eles continuam sendo o povo de Deus, amém? Eles vão se entender com Deus sobre isso, mas nós precisamos abençoar e orar por Israel, a nação santa, a nação que foi escolhida por Deus, amém? Eles são o povo de Deus. E através do evangelismo nós fomos alcançados para a glória do Senhor Jesus, amém? Mas por que eu fiz questão de trazer esse vídeo? E hoje eu quero falar sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, porque nós precisamos entender a nossa história. Nós precisamos contar os feitos dos nossos pais. Sabe, quando nós lemos na Bíblia, diz assim: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Isaac. Ou seja, o Senhor, Ele traz o nome da sua descendência, da nossa descendência, Ele traz a nossa história. Mas nós brasileiros acabamos esquecendo de fazer isso. Nós acabamos esquecendo a história dos nossos pais, dos nossos avós, e ainda olhamos para a história deles, às vezes com muita vergonha, e andamos cabisbaixos pelas ruas. Quando os brasileiros vão para fora do país, muitos têm até vergonha de dizer que são brasileiros, porque acham que é uma nação indigna.
Acham que é uma nação que foi esquecida, repudiada, abandonada. Acredita que é uma nação que não tem valor. Mas, meus amados, está aí um pouquinho da história, né, redimindo em nossos corações a nossa ascendência, da onde nós viemos, a nossa história, a história de nós brasileiros, amém? Não sei se você prestou atenção algum dia, mas sempre que a gente vai assistir um filme nos Estados Unidos e tem uma criança fazendo um trabalho, pode ver, quase sempre naquele filme essa criança está fazendo um trabalho sobre a história da sua nação. E a gente sempre escuta nos filmes assim: os nossos pais foram corajosos e tal e tal. Eles lutam pela história dos seus pais, pelos seus ascendentes, aqueles que vieram antes deles. E nós precisamos aprender a fazer isso também, contar a nossa história. Precisamos aprender a contar a nossa história, amém? Da onde nós viemos. Se os nossos pais erraram, precisamos pedir perdão, podemos pedir remissão desses pecados, mas com certeza teve grandes feitos. Nós acabamos de ouvir aí, o próprio Senhor desejou escrever a história do Brasil. Ele fez questão de estar desde o início da fundação desta nação, dessa terra, amém? Por isso nós somos brasileiros, nós não somos órfãos, nós temos um Pai. A nossa terra é uma terra de prosperidade, a nossa terra é uma terra abençoada. Meus amados, nós precisamos entender, sabe, a Finlândia é tida como um dos países, os melhores países para se viver no mundo, mas lá tem sol 6 meses, e 6 meses é neve, ninguém trabalha, ninguém consegue sair de casa, é muito difícil. E o nosso Brasil, nós temos um tempo maravilhoso todo o ano. Mas tem chuva, tem frio, mas nada que impeça da planta crescer, nada impeça de nós cultivarmos coisas durante todo o ano. A nossa terra é fértil. O Brasil é uma terra que emana leite e mel. O Brasil é terra próspera. Meus amados, a imensidão de frutas, de legumes, de hortaliças, de alimentos que nós temos aqui, a nossa cultura, as nossas comidas aqui é muito maravilhosa. Que eles estão falando ali, eles estão lá em Minas, né? Tem o queijo, tem a goiabada ali, mas para Santarém, para Manaus, né? Tem toda aquela comida típica, os peixes. Aqui em Guaratuba tem o pirão, aleluia. Logo aqui do lado tem o barreado. São riquezas que não tem tamanho. A gente não dá valor a essas coisas, mas nós precisamos valorizar essas coisas que nasceram aqui, que são nossas, sabe? Em outros países a gente vê muitas construções, realmente tem coisas maravilhosas. Eu não estou denegrindo nada, nenhum país, nenhuma nação, pelo contrário, são preciosas demais. Mas nós vemos aqui no nosso Brasil riquezas sem tamanho, uma terra abençoada, um povo acolhedor, um povo que abraça. O brasileiro é conhecido como um povo que ama a família, um povo que acolhe. Eles falam brasileiro é quente, mas eu declaro que esse quente não tem conectação ruim, mas tem a conectação que é o calor do Espírito Santo, amém? Em nome do Senhor Jesus, que isso significa, esse calor significa o calor do Espírito Santo. Por isso nós somos quentes sim, no fogo do Senhor Jesus, amém? O Brasil é uma terra onde acolhe aquele que está desamparado. Olha só,
Quantas pessoas da Venezuela o Brasil acolheu, quantas pessoas que vieram, ainda estão vindo para o Brasil, pedindo socorro, porque as suas nações estão passando por privações, estão passando por perseguições, e o Brasil tem acolhido. O Brasil é uma terra de adoção, adota o ferido, adota o desamparado, adota o órfão. Em nome do Senhor Jesus, você é essa terra, você é esta nação, amém? Nós somos esta nação, nós somos este povo, e o Senhor está falando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Vocês foram chamados, agora se posicionem, se levantem para serem escolhidos, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor vai fazer nesta nação a vontade dEle, aquilo que Ele já tem trazido através dos seus profetas sobre a nossa nação. O Senhor vai trazer, mas agora, se você deseja fazer parte disso, você precisa se posicionar, você precisa se colocar de pé, você precisa levantar a sua cabeça, para que você possa fazer parte de uma forma gloriosa da história que o Senhor está começando na nossa nação, em nome do Senhor Jesus, amém? Sabe, meus amados, eu estava preparando essa palavra e me perguntando: Senhor, será que é isso mesmo? Olha só, Pai, olha para fora, está chovendo, está frio, está nublado, eu acho que não é bem isso. E o Senhor todo o tempo confirmando: fale esta palavra à minha igreja e profetize, e profetize. Então por isso eu quero trazer essa palavra e quero declarar e quero profetizar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, como nós devemos nos posicionar diante dessas coisas, como que nós precisamos nos levantar para que o Senhor possa usar a nossa vida de forma tremenda, de forma preciosa. Primeiramente, seja corajoso, amém? Seja corajosa. Primeira coisa que eu quero compartilhar é: nós precisamos entender essa nossa identidade. E nós só entendemos a nossa identidade, só entendemos quem nós somos através de relacionamento com Deus. TSD, tempo a sós com Deus. Somente nos relacionando com o nosso Pai, nós entendemos quem nós somos. Se você pegar a sua identidade, vai ter aí o nome da sua mãe, ou o nome do seu pai, o sobrenome, de onde você veio, qual é a sua origem. Em nome do Senhor Jesus, eu já quero profetizar e declarar que está acabando o tempo no Brasil, onde os filhos não sabem o sobrenome dos seus pais. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que os homens não se levantarão e não abandonarão as suas famílias, entenderão o valor da sua família, entenderão o valor de ter filhos, de ter um lar, de estabelecer as suas famílias. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que o inimigo não vai destruir as nossas famílias, mas as nossas famílias vão ser fortalecidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que o nosso povo saberá contar a sua história, a história dos seus pais, a história da sua ascendência. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu declaro que não somos órfãos, mas temos pai, temos uma história a qual nós vamos nos orgulhar de contá-la para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Meus amados, a nossa identidade, como eu falei, só através da busca de um relacionamento, da intimidade com o nosso Pai. Nós somos filhos e não somos rejeitados, mas somos amados. O Senhor te ama, o Senhor jamais te abandona, Ele jamais te rejeita. Ele te trouxe aqui para dizer: você é o meu filho, você é minha filha, e eu te amei desde o princípio. E o Senhor tem uma história para cada um de nós. E se você está aqui nesses dias, é porque coisas grandiosas o Senhor tem preparado para você. Sabe,
Talvez eu nem era cristã ainda, ou talvez estava só no início, eu não consigo me lembrar exatamente. E assim, eu não ouço tão bem, mas aquele dia eu ouvi. Eu estava passando na rua e passei por duas moças. Se você perguntar quem são, eu não vou saber te dizer, porque eu só passei por elas. Mas eu escutei o que elas estavam falando. E elas falavam assim: olha, ontem lá na igreja um profeta disse que Guaratuba é uma terra, é um berço de profetas e um celeiro de missionários. Naquele momento que eu ouvi aquilo queimou no meu coração, e aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. E eu falei: uau! Falei: é isso mesmo! E eu nunca mais esqueci dessa palavra, e eu trago comigo, e eu quero declarar, não só em Guaratuba, mas o nosso Brasil é berço de profetas e celeiro de missionários para as nações, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem falado sobre a nossa nação. Há tempos o Senhor tem falado através dos seus profetas. E hoje as nações clamam por ver essa promessa se cumprir. Quem esteve aqui na nosso momento de oração, nosso clamor 24 horas? Quem esteve aqui? Glória a Deus. Se você não pôde estar, eu quero convidar você, sexta-feira que vem e na próxima, das 2 sextas nós vamos ter, das 22 de sexta às 22 de sábado. Nós vamos estar aqui clamando pela nossa nação, pelo nosso povo. E eu tive a oportunidade de estar em um momento orando pela nossa nação. E nesse momento eu pude ouvir os nossos irmãos clamando por socorro. Foi muito forte. Foi muito forte. Eu ouvia alguém dizendo: Brasil, salva-nos, Brasil, salva-nos. E depois eu ouvi também você, o David também depois compartilhou que também ouviu algo nesse sentido muito forte. As nações estão clamando pelo Brasil, meus amados. As nações estão clamando pela sua resposta. As nações estão clamando pelo seu sim. As nações estão clamando pelo seu posicionamento, para que você se levante, para que você levante a sua cabeça, pois você é uma porta. Você é uma porta de entrada para o reino de Deus. Você é essa porta. Ah, mas os meus irmãos estão aqui. Não, nós temos irmãos na China, nós temos irmãos na África, temos irmãos na Finlândia, na Groenlândia, na Nova Zelândia, nós temos irmãos no Congo, na Mongólia, nós temos irmãos em todas as nações por cima dessa terra. E eles clamam: Brasil, salva-nos. Ah, mas então eu vou fazer minha mala e vou sair correndo. Não é isso. Se um dia que o Senhor te enviar, você precisa estar preparado para isso, mas esse preparo precisa começar. E precisa começar agora, aqui na nossa casa. Como você levantando a sua cabeça e entendendo, se posicionando, lutando, não se calando, dizendo: eu sou brasileiro, eu amo a minha nação, eu luto pela minha nação, eu amo minha família, eu amo a minha igreja local, eu estou aqui para servir, para amar, para obedecer à vontade de Deus nos meus tempos. Em nome do Senhor Jesus, amém? Mas como eu falei, tudo isso você vai entender tendo um relacionamento com o teu Pai, com o nosso Pai. E eu lembro até hoje, num tempo, onde todas as vezes que eu olhava para o Michel, eu via um cravo, sabe aqueles cravos das mãos e dos pés de Jesus? Eu via aqueles cravos escrevendo no coração dele. E aqueles cravos escreviam com tanta força, era tão profundo que o coração sangrava. E todas as vezes que eu olhava para ele, eu via aqueles cravos escrevendo e o coração dele sangrando. E por um tempo aquilo me agoniava, mas o Espírito Santo começou a falar: isso sou eu revelando o meu reino, revelando os meus segredos, estabelecendo a minha verdade no coração do meu filho.
Mas isso, todas as vezes que ele ia para o Pai, essas verdades eram reveladas, eram estabelecidas em seu coração. E eu oro e eu peço a Deus nessa noite que isso também seja verdade na sua vida, no seu coração, que as verdades do Senhor, que as revelações do reino de Deus sejam cravadas em seu coração, como tatuagem em seu peito, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu oro. A segunda coisa, meus amados, que nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, nesse tempo, lá mesmo em Salmos 24:4, a palavra diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Santidade, pureza e justiça. Isso precisa ser marca do cristão desses dias. Isso precisa ser a marca do crente brasileiro nos nossos dias. O que é santidade? Santidade é aquele que é separado das coisas vis, é separado do mundo, é separado daquilo que é torto, que é vergonhoso, aquilo que é consagrado, ou seja, separado somente para o Senhor. E eu declaro que você é separado e consagrado ao Senhor. Hebreus 12:14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos lembrar que fazemos parte deste mundo, mas já temos um Senhor que nos separou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Somos santos porque Ele é santo, e essa precisa ser a nossa característica, o nosso estilo de vida. Assim nós precisamos ser e viver nos nossos dias. Outra coisa, a pureza. O que é pureza? Na Bíblia essa palavra não se relaciona apenas como a limpeza física, mas também como uma marca, como é manter e restabelecer uma condição imaculada, sem mancha, e livre de tudo que é sujo, que é adúltero, o que corrompe em sentido moral ou espiritual. Uau! Então não adianta a gente só tomar banho e dizer que está puro, amém? É importante tomar banho, claro, né? Mas, meus amados, a pureza vem aqui de dentro. A pureza é a limpeza do coração, é limpeza na mente, é limpeza do nosso ser interior, moralmente, espiritualmente. É limpeza, nós precisamos estar limpos. Limpos, nos livrando de toda mácula, nos livrando de toda mancha, toda ruga, nos livrando de todo pecado, de toda condenação, de tudo que nos trava, que nos deixa prostrados diante do mal e fora da vontade de Deus. Busque purificar-se, busque limpar-se. Busque por isso. E eu não estou aqui para te condenar. Eu não estou aqui para colocar um peso sobre as suas costas. Muito ao contrário. Essa palavra primeiramente é para mim. Sabe, mas como que nós entendemos? O Senhor me deu um exemplo para que eu possa entender o que é pureza. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê o seu reflexo, amém? Mas se nós olhamos o nosso reflexo, nós olhamos aquilo que para nós é natural, né? E ok, tudo certo. Mas se o nosso espelho for o Senhor, aí você consegue olhar no espelho e ver a santidade de Deus. Certamente quando nós formos refletidos naquela imagem, nós vamos ver as impurezas, nós vamos ver as manchas, nós vamos ver aquilo que não está correto, aquilo que está torto, aquilo que precisa ser endireitado.
Que quando nós possamos olhar para o espelho e ver naquele espelho a santidade do Senhor, para que nós possamos olhar e ver aonde nós estamos sujos, aonde nós estamos marcados, aonde nós precisamos nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos corrigir, para que possamos estar irrepreensíveis diante do nosso Deus. Vocês conseguiram entender esse exemplo? Não? Sim ou não? Ah, então tá bom. Se não entendeu, depois me pergunta mais que eu quero falar. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as obras das carnes são manifestas, as quais são adultério, fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é só o feiticeiro que está lá fazendo uma macumba, alguma coisa, aquela bruxa, aquela coisa toda. Não, às vezes nós temos feiticeiros dentro da igreja. Sabe, meus amados, eu não vou poder entrar a fundo nessas coisas, mas eu quero pedir para você, no teu discipulado, dessa semana, você buscar com o seu discipulador. Se ele não souber, também perguntar, mas nós precisamos saber essas coisas. O que é feitiçaria? Busque, para que você possa aprender. Discipuladores que estão aqui durante essa semana, ensine sobre essas coisas. O que é feitiçaria? Amém? Inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu acho que ficou bem claro que a salvação é de graça, mas a conversão é diária. Tome a tua cruz diariamente. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que Jesus disse. Agora, quando nós achamos que podemos viver absolutamente de qualquer forma, nos nossos dias nós estamos dizendo que nós podemos crucificar Jesus diariamente. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Justiça. O que é justiça? Justiça é dar a cada um que lhe é devido. Mas glória a Deus, porque Ele é bom. Porque o que era merecido, o que nós merecíamos, a justiça que nós merecíamos foi a morte que Jesus pagou naquela cruz por nós. Porque o salário do pecado é a morte, e isso nós merecíamos, mas o Senhor Jesus pagou por nós. Por isso hoje nós podemos dizer que nós temos a vida eterna, que nós temos a salvação, que somos filhos de Deus. Por isso hoje nós temos uma identidade. Por isso hoje nós podemos ser santos, buscar a pureza e viver em justiça. Uau! Obrigado, Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor Jesus pagou esse preço. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia! Brasil, nação santa e escolhida. Nação santa e escolhida, mas para isso nós precisamos aprender a viver em justiça. Precisamos. Meus amados, outra coisa. Finanças. Eu sabia. Deixa eu tomar água. Sabia que eu ia pedir dinheiro de mim nessa igreja. Não vou pedir dinheiro. Mas você precisa entender. Eu preciso entender. Nós precisamos entender. Eu conjuguei quase todo o verbo. Que finanças é espiritual. A nossa área financeira é espiritual, sim. Se não fosse, não teríamos tantos desviados ou tantos fora da igreja, porque não querem entregar ao Senhor as suas finanças. Não estou falando de entregar a um pastor ou a uma igreja, mas entregar ao Senhor, confiar no Senhor. As preocupações sufocam aquela pessoa como espinhos
E ela logo abandona a fé, porque se preocupa com o que haverá de vestir, com o que haverá de comer. Acredita que se ela for à igreja, ela não vai conseguir. Ela precisa lutar sozinha, ela precisa lutar com suas próprias forças. Por isso as finanças são espirituais, Eu quero dizer para você, acerte os ponteiros com Deus. E com a lei de Deus e com a lei dos homens, porque Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então acerte os seus ponteiros. Veja como estão os pagamentos dos seus impostos. O Senhor hoje pode te abençoar. O Senhor hoje pode derramar sobre você bênção sem medida. Como que está seu coração? Como que estão as suas finanças? Você já entregou as suas finanças para o Senhor? É um bom administrador? Você cuida com zelo? Você entende o porquê você vai ser abençoado? Ou porque o Senhor quer te abençoar? Acerte-se, conserte tudo isso, acerte a sua balança, que a sua balança não esteja 2 pesos e 2 medidas, que ela seja justa. Trabalhe, se esforce, seja eficiente, inovador, excelente, eficaz. Sabe, meus amados, muitas vezes a gente contrata serviços de irmãos porque nós queremos abençoar os nossos irmãos. Só que aí vem o irmão e faz um serviço porca e relaxadamente. Faz de qualquer forma, faz de qualquer jeito. Quer entrar às 10 para sair às 3. Não faz com excelência, não faz com amor. Aí você vai lá e contrata um ímpio. Sai excelente. O trabalho é esmerado, o trabalho é com amor, é com dedicação. Você olha aqui e fala: uau, eu quero que essa pessoa volte, eu quero que essa pessoa continue servindo para mim tal coisa, ou vendendo para mim, ou comprando para mim, eu não sei. Aí o crente fala assim: eu devolvo o meu dízimo, eu dou a minha oferta, Deus tem que me abençoar. Só que não se esmera, não é excelente, não é abençoador, não busca aprender mais, não quer aprender com o próximo, não quer aprender com o outro. O que eu sei já é o suficiente, é orgulhoso, não quer ser aperfeiçoado, não quer buscar coisas novas, não quer ver detalhes, não de qualquer jeito, não, sabe aquele negócio, é para Deus. Então é para Deus, eu faço de qualquer jeito. Não! Se é para Deus, precisa ser excelente, precisa ser o seu melhor. Sabe, se você faz unha, quando aquela pessoa sentar na sua frente, faça as unhas de Jesus. Se você corta cabelo, quando aquela pessoa sentar na sua cadeira, corta o cabelo de Jesus. Esses dias o meu esposo estava na cadeira cortando os cabelos, fazendo alguns detalhes na barbearia de um irmão, e de repente ele começou a chorar. Por quê? Porque ele se sentiu assim como Jesus se sentiu. Sabe, como se estivesse sendo servido por Jesus naquela barbearia. Foi tão lindo o que aconteceu ali. Seja excelente. Não adianta você olhar para a grama do vizinho e dizer: lá é mais verde, Deus não me abençoa. Mas e como que você está servindo os seus irmãos? Será que, eu não, me perdoe, não estou falando para ninguém específico isso, eu nem sei se tem alguém aqui na igreja, mas por exemplo, que conserta alguma coisa. Será que os seus clientes podem confiar no seu trabalho? Será que eles podem dizer assim: não, vai lá naquele fulano lá, porque ele é honesto. Se é um parafuso, ele vai dizer que é o parafuso. Ele não vai dizer: não, é tal coisa e você tem que pagar tanto. Não, a pessoa pode confiar em você porque você é íntegro. É tempo de nós nos levantarmos, dizer: eu sou brasileiro, eu sou honesto.
Eu sou brasileiro e a corrupção não mora na minha casa. Eu sou brasileiro e a corrupção não mora nos meus negócios. Os meus negócios são santos. O meu comércio é santo. Meu Deus. Faz algum tempo que eu tive um sonho com o Brasil, com o Guaratuba. Eu não falei isso nos outros cultos, mas veio isso na lembrança agora. E foi muito forte esse sonho, onde o inimigo dominava alguns comércios aqui na cidade. Meu Deus, foi muito forte. Como está o seu comércio? O Senhor quer te abençoar. Há uma promessa de Deus para o Brasil. Há uma promessa de Deus para a nossa nação. De ser prósperos, de nós sermos prósperos. Mas para isso nós precisamos preparar o caminho. Precisamos deixar o caminho pronto para o Senhor nos abençoar, porque a palavra de Deus fala que as bênçãos vão nos perseguir, nós vamos ter que correr das bênçãos, mas para isso nós precisamos preparar o caminho para sermos abençoados. E eu declaro, profetizo em nome do Senhor Jesus, que o comércio dessa igreja é santo, é próspero, é do Senhor Jesus. Que o comércio dessa igreja nasceu, de todos os irmãos dessa igreja nasceu para abençoar, para glorificar o nome do Senhor Jesus e prosperará em nome do Senhor Jesus. Nós não dependemos da temporada, nós dependemos do Senhor Jesus. Para ser abençoados, nós não dependemos do mundo, nem do governo, mas nós dependemos das promessas do Senhor, e nós nos posicionamos, Pai, diante de Ti, dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Pai, abençoa o comércio, aquele que é patrão, aquele que é funcionário, em nome do Senhor Jesus. Levará também, você que é funcionário, você levará também as bênçãos do Senhor para dentro do seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Você levará também, você será assim como José foi. Eles diziam: o que você faz, o que você tem? E ele dizia: eu tenho a Deus. Você abençoará os seus patrões, você abençoará onde você trabalha, você será uma bênção no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus, e no seu comércio. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que vão começar a pesquisar o que está acontecendo nesse comércio que está sendo abençoado, e você vai poder glorificar o nome do Senhor dizendo: é o Senhor, o meu Deus, que tem me abençoado. Aleluia, aleluia. Eu declaro profissionais de excelência, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, você não vai mais somente buscar de fora, mas também você vai começar. O Senhor, declaro já sobre a sua vida, que o Senhor vai te dar estratégias de ser abençoado, estratégias de trabalho, te dará criatividade, novas ideias. O Senhor dará a você criatividade para abençoar, criatividade para inovar, para trazer coisas novas para a área onde você trabalha, trazer coisas novas, coisas brilhantes, aonde pessoas vão ir até o seu estabelecimento e vão perguntar: como você está fazendo isso? Nós queremos saber, nós queremos aprender, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sabe, meus amados, quando essa igreja iniciou, algo que o Senhor falou para mim seria que muitos viriam de fora para cá para aprender e para ensinar, e nós também sairíamos tanto para aprender quanto para ensinar. Então eu declaro que este é o coração dessa igreja, é um coração que aprende e que ensina,
que tem muito, entende que tem muito para aprender, mas também tem muito para ensinar. Que em nome do Senhor Jesus, saídas, ideias inovadoras, o Senhor dará a você, em nome do Senhor Jesus. Fique atento em nome do Senhor Jesus. O Senhor dará através de sonho ou através de pessoas. O Senhor vai falar com você. Esteja atento em nome do Senhor Jesus. Se você crê, você diz amém. Amém. Salmo 112, o Senhor nos ensina. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Quem são esses? Quem são esses? Aleluia. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração tem bem firmado, não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Aleluia. É muito forte, meus amados. Aquele que é justo, aquele que é abençoador, será de igual forma abençoado. Não somente você, mas a sua posteridade, os seus filhos, a sua descendência. Essas bênçãos alcançarão os seus filhos. Amém? Mas eu quero dizer para você que tudo isso tem um propósito. É para que você transborde. É para que você abençoe. Sabe aquilo que eu falei? Berço de profetas, celeiro de missionários. Como falarão se não há? Como aprenderão se não há quem ensine? Como ensinarão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? E para enviar, nós precisamos de recursos. Então eu creio que o Senhor vai levantar muitos homens e mulheres de Deus e vai abençoá-los, prosperá-los. Eles ficarão ricos, sim, não só ricos, mas ficarão milionários. Sabe por quê? Porque vão enviar muitos para as nações, servirão como arcos para enviar, para prosperar. Como o pastor David declarou aqui também nesse altar, nós temos um prédio a ser construído, nós temos uma igreja. Sabe, eu estava ouvindo uma profeta que estava falando sobre as crianças no Brasil, e eu creio nesse movimento de oração, eu creio nesse movimento de intercessão na vida das crianças, e ela declarou que vão ter espaços poderosos para as crianças na nação brasileira. E é isso que nós estamos projetando e sonhando para essa cidade e para essa nação. Então, meus amados, eu creio sim, eu creio que aquele homem, aquela mulher de Deus, que se posicionar, que levantar sua cabeça e entender, sim, eu quero ser abençoado, para que eu possa abençoar o reino de Deus, esse prosperará de tal maneira
de tal maneira. Eu creio que nos nossos dias nós veremos milagres, nós veremos Deus mudando a história do Brasil nessa questão financeira, e o brasileiro será um povo próspero, será um povo abençoado também nas suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. Aleluia, você precisa aprender a receber. Quando alguém começa a declarar, profetizar, e você crê que é algo de Deus, você precisa levantar suas mãos, você precisa dizer amém, você precisa dizer eu recebo, eu recebo, eu recebo. Porque não são riquezas para o nosso próprio deleite, mas são riquezas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E a última coisa que eu quero compartilhar é sobre o seu ministério. O que é ministério? Ministério é uma posição na igreja. Ministério é aquele lugar que eu quero estar, onde eu tenho que pisar na cabeça de um para poder subir. Ministério é aquele lugar onde eu posso aparecer? Não. Ministério é serviço. E o nosso Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de todos, na ceia em qual Ele mais desejou fazer. Meus amados, preste atenção, não se distraia. Adolescentes, não é hora de ver celular. Vou deixar uma cestinha lá para os adolescentes pôr o celular lá na porta. Com muito amor e carinho. Meus amados, que essa palavra também é para vocês, também é para os nossos adolescentes, amém? Principalmente porque há uma promessa sobre a vida de nossos adolescentes e as nossas crianças, amém? Sabe, meus amados, o ministério é serviço. Jesus, na ceia que Ele desejou estar, Ele fala assim, eu desejei muito estar na ceia com vocês. Ele se cingiu com uma toalha, Ele se abaixou e Ele lavou os pés dos seus discípulos. Lavou os pés, Ele serviu. Ele sendo o Senhor, Ele serviu. Quem lavava os pés naquela época eram os servos, não eram os senhores, mas Ele se fez servo. Ele disse, aquele que quer ser o maior, sirva a todos, sirva a todos. E o Senhor tem um ministério para cada um de nós. Não, Fran, mas eu não quero pregar, eu não tenho jeito para isso, eu tenho vergonha. Mas quem disse que ministério é só ser pastor, é só presidir uma igreja, é só pregar a palavra? Não. Quem disse que os nossos irmãos que estão lá no estacionamento, ali servindo no banheiro, na mídia, na intercessão, no escritório, no café, servindo aqui, são menos importantes de quem está no altar? Nós somos todos de igual valor. Nós todos somos de igual importância. Igual importância para o Senhor. E deve ser esses os nossos olhos um para os outros. Esse deve ser os nossos olhos para os nossos irmãos. Nós somos de igual valor. Aleluia. Mateus 24, do 45 a 47, o Senhor nos ensina: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Servindo assim como? Com excelência, com zelo, com amor, com esmero. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Uau!
Nosso Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele diz, aquele servo, o servo fiel, quando eu voltar, ele estiver servindo os seus conservos, os seus irmãos, eu o colocarei sobre os meus bens, e ele governará. Uau! Romanos 12, do 6 ao 9. De modo que eu tenho diferentes dons. Olha só, presta atenção, tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. Estão entendendo que tem até mesmo aquelas pessoas que foram levantadas para exortar? Exortar é aquela pessoa que anima, é aquela pessoa que corrige em amor, é aquela pessoa que direciona. O que reparte, faça com liberalidade. Aí eu vou dar, mas eu vou dar só isso. Não, se vai dar, que seja com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Meus amados, se o Senhor te levantou com esse dom, se você é aquela pessoa que está sempre auxiliando alguém, que está sempre cuidando de alguém, que está sempre amando alguém, faça isso com alegria. Não faça isso como se fosse um castigo, como se fosse um peso. Ai, é só eu. Eu sei, às vezes cansa, precisa de descanso. Às vezes precisa sim. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor levante também pessoas que possam te dar o descanso, que possam servir você também. Mas quando você fizer, faça com alegria. Faça com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e pregai-vos ao bem. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Por gentileza, se coloque de pé. O Senhor chamou eu e você para nós levantarmos a cabeça nos nossos dias. E Ele está dizendo: levante as suas cabeças, ó portais eternos. Levante-se, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Vocês foram chamados. Se posicione para que vocês sejam escolhidos para fazer parte de forma gloriosa desse tempo, para o que o Senhor há de fazer nesta nação. Você é brasileiro, você é um povo escolhido, separado, desde os fundamentos da nossa história. O Senhor preparou para nós algo tremendo e maravilhoso. Quando ninguém sabia quem era Brasil, o Senhor já tinha levantado profetas e dizia: desta nação virá o avivamento para todas as nações. Nós somos Barzilai, somos aqueles que socorrem aqueles que estão no exército, somos conselheiro dos reis, somos aqueles que socorrem os reis que estão em apuros. Esses somos nós. Nós somos este povo. Nós somos um povo forte. Nós somos um povo trabalhador. Nós somos um povo que ama a família. E isso não mudará e se fortalecerá em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos a destruição da nossa família. Nós não aceitamos.
Nós não aceitamos. Eu declaro homens fortes sendo restaurados. Eu declaro homens fortes sendo estabelecidos nos nossos dias. Sacerdotes, pais que se levantam para educar os seus filhos, para colocar a mão na cabeça do seu filho e dizer: eis aqui um menino, eis aqui uma menina, eis aqui meu filho, minha filha, você será poderoso nessa terra, você será uma bênção, você será usado. Meus amados, o Senhor quer usar a vida dos nossos filhos. Nós precisamos nos levantar e ensiná-los, corrigi-los, direcioná-los, conduzi-los, educar a palavra de Deus na mente e no coração deles. Nós precisamos. Nós somos família, isso não mudará. O inimigo está dizendo: não, você não precisa de família. O inimigo está dizendo: não, você não precisa de descendentes, você pode abortar. Não é verdade, nós não aceitamos. Os nossos filhos são bênção, e contarão a nossa história, e contarão, assim como nós vamos aprender a contar a história dos nossos pais, assim como nós faremos uma história. A melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é um legado de honra, de integridade, de estabelecimento na palavra de Deus, no propósito de Deus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor, desde manhã, tem me mostrado os nossos adolescentes e as nossas crianças sendo como tochas, como flechas incendiadas, andando pelas ruas, incendiando por onde eles caminham. Meus amados, vamos preparar, porque os nossos filhos serão lançados para as nações, para incendiar as nações. Eles governarão o Brasil, e eu declaro que aqui dessa igreja sairá governantes para a nossa nação. Será conselheiro, sairá daqui do Brasil conselheiro para governante de outras nações. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se levantarão profetas, sacerdotes, que irão não somente pelo Brasil, mas pelas nações, pregando a palavra de Deus, restaurando o amor, restaurando a fidelidade. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Como flechas incendiadas, socorrendo o aflito, o perdido, aquele grito, aquele pedido de socorro. Os nossos filhos socorrerão, os nossos jovens irão e socorrerão. Guaratuba é terra que enviará missionários pelas nações. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Tudo começa assim.
Ei,